Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo e ele é um propósito que nos dá uma oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque o livro de Salmos, ele tem 150 textos e cada um dos textos foi escrito de forma individual, específica, particular, e o salmista, cada salmista que escreveu cada salmo, escreveu aquele salmo para nos trazer uma oração, um ensinamento para como nos relacionarmos com Deus. Então, o livro de Salmos, ele é um livro que fala sobre várias situações da vida. Ele fala sobre perseguição de inimigos, como vencer, sobre momentos de angústia, o que fazer, sobre momentos de insônia, que Deus trouxe alívio e a pessoa conseguiu descansar, sobre quem é o homem, quem nós somos. O Salmo de número 8 fala assim: quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que se preocupe com ele. E o Salmo de número 8 fala que o Senhor formou o ser humano um pouco menor do que os anjos e deu a ele, porém, o domínio sobre todas as coisas que foram criadas. A leitura do Salmo de número 8 mostra que nós fomos criados pelo próprio Deus e que por essa razão nós temos muito valor. Eu e você somos importantes para Deus, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, de sermos vulneráveis muitas vezes. Deus foi quem nos formou e ele nos deu o domínio sobre todas as coisas. Então, quando você é tentado a se ver como uma pessoa pequena que não tem valor, que se sente incapaz, que se sente sem. As pessoas às vezes te desvalorizam, você lê o Salmo de número 8 e você vê ali: foi Deus que me criou, foi Deus que me formou, foi Deus que me colocou aqui nesse mundo e Ele deu o domínio sobre todas as coisas para mim. Então, quando você lê cada salmo, você aprende uma lição que quando você leva para a sua vida, você tem uma vida feliz. Felizes são aqueles que acreditam na palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus fala que você foi criado por Ele e que Deus se preocupa com você, então quem é o homem, ou a mulher, ou o vizinho, ou o colega de trabalho, ou até mesmo o seu pai ou a sua mãe, porque tem pais e mães que ainda não tiveram um relacionamento com Deus e muitas vezes maltratam os próprios filhos, dizendo para os filhos que eles não têm valor. Mas o Salmo de número 8, que é palavra de Deus, está revelando para mim e para você: você tem muito valor. Esse é um exemplo de como o livro de Salmos é um livro que aprofunda o relacionamento com Deus. Você está sendo perseguido por inimigos, como no Salmo de número 3, o rei Davi conta: como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor, e os que buscam a minha alma. Mas o Senhor está comigo. No Salmo de número 3, o rei Davi fala que ele está sendo perseguido pelos inimigos, mas ele revela a confiança que ele tem em Deus e ele termina o salmo dizendo: mas eu deitei e eu dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, quando você lê o Salmo de número 3, você vê que você pode estar
sendo perseguido por inimigos, mas o Senhor é aquele que vai te dar o sono e você vai descansar. Quando você lê o Salmo 42, você vê os filhos de Corá. Eles são os autores do Salmo 42. Eles escreveram assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti. Então ele está dizendo que ele está se sentindo com a alma vazia e ele sente necessidade de Deus. E aí no versículo 5 do Salmo 42 ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? É uma pergunta para eles mesmos. Por que vocês estão abatidos? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então é uma pergunta que a pessoa faz para si mesma e ele mesmo responde: eu sei que se eu esperar em Deus, eu vou ter a resposta. Então cada salmo traz um aspecto da vida. Moisés, no Salmo de número 90, fez uma reflexão sobre o significado da vida. Ele escreveu assim: o que é a vida do ser humano? É como um sopro a nossa vida nessa terra. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, quando muito, têm cansaço e enfado. E aí ele escreve assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal maneira que alcance um coração sábio. Ele vê que a vida passa muito rápido e que, se tomarmos decisões erradas, vamos gastar a nossa vida sofrendo. Então ele fala no Salmo 90: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ele faz uma oração pedindo para Deus que cada dia ele receba mais inteligência, conhecimento, sabedoria para tomar a decisão correta, para ter prudência, para que os dias sejam bons, para que a vida seja boa. E o livro de Salmos, ele também é uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus, porque ele tem 150 escritos. Então você consegue dedicar 150 dias buscando a Deus. 150 dias é praticamente a metade do ano. Se você coloca como propósito ler Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias, todos os dias tendo relacionamento com Deus. E o livro de Salmos, ele é como um livro para a nossa vida. Se você abre o Salmo número 1, ele fala assim: bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, ou seja, felizes, são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se sentam na roda dos escarnecedores, mas meditam na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática. Porque fazendo isso, eles vão ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca secam. Mas os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento espalha. Então, logo no Salmo de número 1, você tem uma recomendação. Ei, se você meditar na lei do Senhor dia e noite e fizer tudo o que está escrito, você vai ser feliz. Você vai ser bem-sucedido, você vai ser realizado em todas as áreas da sua vida. Você vai dar o seu fruto na estação própria. Na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice, em todos os momentos você vai escolher a decisão correta e você vai ser bem-sucedido. As suas folhas nunca vão secar. As folhas falam sobre ter esperança, ter alegria, ter força, ter satisfação com a vida. As suas folhas nunca vão secar. Mas se você for um ímpio e seguir pelos caminhos tortos, longe de Deus, você vai ser como a palha que o vento espalha. Vai perambular por essa vida sem ter uma direção certa.
Então veja que o livro de Salmos começa com essa recomendação. Se você ler essa palavra, você vai ser bem-sucedido, você vai ser realizado, você vai ser feliz. E aí, ao longo do livro de Salmos, você vai recebendo instruções a respeito da perseguição dos inimigos, a respeito das situações de angústia, a respeito da duração da vida, a respeito do valor que você tem. Você vai aprendendo muitas coisas com Deus e no final do livro de Salmos, lá no Salmo 145 em diante, até o Salmo 150, que é o último, você vê salmos que dizem assim: louve ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor com tudo que vocês têm, louvem ao Senhor porque Ele é bom, louvem ao Senhor com todos os instrumentos musicais. E o Salmo 150 vai dizer: todo ser que tem fôlego honre a Deus, todo ser que respira louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele é um livro que começa orientando para ser bem-sucedido, mostrando ao longo dos seus textos orações e formas de aprofundar o relacionamento com Deus ao longo de 150 dias. E o resultado, o final, é uma vida em que você vai louvar a Deus. Hoje nós estamos no dia 86 desse propósito. Já passamos por mais da metade desses salmos e em cada salmo estamos aprendendo alguma coisa nova. Você está vendo aqui no topo da tela Salmos capítulo 86, mas o livro de Salmos não tem capítulo. Cada salmo é individual. Cada salmo foi escrito pelo seu autor, falando a respeito da experiência individual, particular que o salmista estava tendo naquele momento, e depois esses salmos foram reunidos pelo povo hebreu. E aí eles formaram o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de louvores a Deus. Tanto que no texto original, na Bíblia, no hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. É um livro de louvores porque ele é um livro que revela como que nós adoramos a Deus em todas as situações da vida. Nós adoramos a Deus, o livro de Salmos nos ensina a adorar a Deus, tanto nas situações difíceis como nas situações boas. Tanto quando somos castigados, porque quando Deus nos castiga, Ele está nos castigando para nos fazer voltar para Ele. O Salmo 44 e o Salmo 74 são dois salmos que mostram que quando o povo de Deus estava sendo castigado, eles entenderam que o castigo era para que eles se arrependessem. Inclusive, esses dois salmos, o 44 e o 74, falam que o Senhor nos castigou e isso nos fez voltarmos para o Senhor, para entender onde erramos. Então eles agradecem, eles louvam a Deus dizendo: foi bom receber o castigo, porque o castigo teve propósito. Então a leitura do Salmo 44 e do 74 nós vimos ali. Deus muitas vezes nos coloca em provações para nos trazer de volta a Ele. E então o correto é dizer Salmo 86. Nunca diga capítulo 86, capítulo tal, tal, porque Salmos não tem capítulos. Salmos é uma reunião de textos que foram escritos pelos seus autores que nos trazem um ensinamento a respeito de como louvar a Deus. Esses salmos podem ser uma oração, um louvor, podem ser uma lamentação. Quando estão sendo castigados, eles fazem uma lamentação. Podem ser uma imprecação. Imprecação é quando o salmista fala assim: que o inimigo seja destruído, que o inimigo seja derrotado, que o inimigo seja humilhado. São orações pedindo que Deus faça justiça em relação aos inimigos. Nós sabemos que devemos amar os nossos inimigos e abençoá-los, porque em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 até 47, Jesus nos ensinou a abençoar os nossos inimigos e a orar por eles. Mas aqui no livro dos Salmos, antes de Jesus ensinar isso, os salmistas muitas vezes não sabiam como lidar com a sensação de serem perseguidos, então eles desabafavam com Deus. E o livro de Salmos, quando nós lemos imprecações,
nós aprendemos que podemos ser honestos e sinceros com Deus, que Deus ele escuta. E muitas vezes desabafar com Deus nos ajuda a entender o que nós estamos passando. Quando nós dizemos, Deus, mata o meu inimigo, faz ele passar sofrimento, castiga ele. Quando nós falamos isso, nós estamos desabafando com Deus. Mas podemos desabafar, mas devemos lembrar que o Senhor quer que perdoemos os nossos inimigos. Nesse tempo, os salmistas, eles eram honestos, verdadeiros com Deus. Deus ama quem é sincero, quem confessa o seu pecado. No Salmo 51, nós vemos Davi dizendo que, confessando que ele cometeu o pecado de adultério e de homicídio, ele fala, livra-me dos pecados de sangue. Ele fala assim, me livra, não deixa mais eu fazer a coisa errada, porque eu já matei, eu já fiz a coisa errada. Deus ama os sinceros. É isso que esses salmos ensinam, que nós devemos dizer o que realmente carregamos no coração e deixar para Deus nos ajudar a vencer o desejo e o sentimento de vingança. Só Deus pode nos ajudar com isso. Só Deus pode nos ajudar a perdoar também. É Deus que muitas vezes nos dá força. E quando Deus nos dá força, nós conseguimos fazer o que nós, como seres humanos, não conseguimos. E isso revela a glória de Deus. Ele tem o poder de nos transformar e nos libertar. Agora vamos ler o Salmo 86. O Salmo 86 foi escrito pelo rei Davi e ele é um salmo em que ele pede que Deus escute a oração dele. Na primeira parte aqui nós vamos ver, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me porque estou necessitado e aflito. Então ele pede que Deus escute ele. Versículo 2, guarda a minha alma, pois sou santo. Santo significa separado. A palavra santo vem de kadosh, que significa ser separado. Deus é santo porque ele é separado do ordinário. Ele está no céu. Ele é separado do pecado. Ele é altíssimo. Ele está acima do pecado. Então, quando Davi fala assim, guarda a minha alma, pois sou santo, ele está dizendo, guarda a minha alma, me protege, porque eu sou teu. Eu me separo das coisas erradas e eu me dedico a fazer a coisa correta. É isso que ele está dizendo. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Ele se coloca como servo de Deus, como alguém que serve, alguém que obedece a Deus. Versículo 3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Misericórdia significa, é uma palavra que vem de duas, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia, a gente está pedindo para Deus dar o coração dele e nos abraçar, apesar das nossas misérias. Nós somos miseráveis. Então, quando Davi fala assim, tem misericórdia de mim, ele está dizendo, eu sei que eu sou miserável, mas me recebe com o coração que o Senhor tem. Me traz para perto do Senhor. Tem misericórdia de mim, me traz para perto do Senhor, mesmo com as minhas misérias, com os meus erros, com os meus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Versículo 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Deus perdoa porque ele é bom. E abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Abundante em benignidade. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Deus, ele é bom e ele tem benignidade, a capacidade de fazer o bem. Então ele pede isso para Deus. Versículo 6. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. 7. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Então aqui do versículo 1 até o versículo 7 do Salmo 86, o rei Davi pede para que Deus incline os seus ouvidos e escute ele, porque ele é santo.
porque ele é servo de Deus, porque no dia em que ele está com angústia, ele sempre busca a Deus, porque ele clama a Deus todos os dias. Tem muitas pessoas que querem chegar até Deus e pedir para que Deus dê socorro para elas, mas elas vivem fazendo coisas erradas. Elas não são santas, separadas para Deus. Elas não são servas de Deus, não servem a Deus, não são servos de Deus. Fazem tudo o que querem e depois querem que Deus seja como o empregado que atende à oração deles. Eles nunca servem a Deus, mas quando chegam na fila, querem ser atendidos por primeiro. Como que você tem tratado a Deus? Se você faz como Davi e é servo dele, é serva dele, se você honra a Deus acima de tudo, então ele vai olhar para você e vai ouvir a sua oração. Lá no Salmo 37, nós lemos no versículo 4: Deleita-te nos caminhos do Senhor, e ele realizará os desejos do seu coração. Então você precisa ter deleite, você precisa sentir prazer em estar com Deus, em orar, ler a palavra e obedecer a palavra. Se você tem deleite nisso, deleita-te no caminho do Senhor e ele realizará os desejos do teu coração, aí ele atenderá você. E foi Davi também que escreveu o Salmo 37. Ele escreveu: entregue-se com prazer ao caminho do Senhor, e ele vai realizar o que o seu coração deseja, o que o seu coração espera. No mesmo Salmo 37, no versículo 5, ele vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Né? E entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. Esse é o versículo 5. Então, os versículos 4 e 5 do Salmo 37 falam sobre isso, e aqui no Salmo 86, ele vai diante de Deus e ele fala: me escuta, ouve a minha oração, porque eu sou santo, eu sou teu servo, tem misericórdia de mim, porque no dia da minha angústia eu vou clamar ao Senhor. A quem você clama no dia da sua angústia? Você clama para o seu patrão, para o seu sócio, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu colega de trabalho? Tem pessoas que estão clamando para pessoas erradas, contando seus problemas para pessoas que usam aquilo que recebem de informação a seu respeito contra você mesmo. Esse Salmo 86 ele serve para mostrar como Davi honrava a Deus e entregava as suas orações totalmente a Deus. Agora vem a segunda parte, versículo 8 até o versículo 13. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. O versículo 8, veja que Deus está em letra minúscula. Entre os deuses, podemos dizer aqui, entre as autoridades, às vezes você pede ajuda para o seu patrão. Ele é superior a você porque ele é o dono da empresa. Ele é um Deus com letra minúscula, no sentido de que ele tem algum poder. O poder de pagar a sua remuneração, o poder de ajudar você com alguma coisa. Então, entre as pessoas da terra, entre as coisas, entre os deuses, os que podem fazer alguma coisa, não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Só Deus é Deus com D maiúsculo, todo-poderoso, que tem o governo, ele tem o domínio sobre a nossa morte, sobre a nossa eternidade. Talvez alguém, o teu chefe, o teu superior, algum juiz, o presidente, o imperador, o governador, o prefeito, tenha algum tipo de poder, mas nenhum poder se compara ao poder de Deus. Talvez alguém possa fazer alguma obra, um arquiteto que faça uma grande obra, que pode ser bonita, mas Deus criou o universo. Não há obra nenhuma como as de Deus. Versículo 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. O versículo 9 está dizendo, no final, todos terão que louvar a Deus. Versículo 10. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus.
a confiança absoluta do rei Davi em Deus. Versículo 11. Se Deus é tudo isso, versículo 11 tem um pedido. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Temor significa ter respeito extremo. Ele está pedindo, une o meu coração ao respeito extremo pelo teu nome, ao respeito extremo ao Senhor. Ele pede para Deus, me mostra o caminho para eu andar na verdade. Nós, com os nossos limites, muitas vezes não prestamos atenção, não percebemos os nossos erros. Precisamos pedir, Senhor, nos mostra onde erramos, para que possamos andar na verdade. E une o meu coração ao temor do teu nome. O nosso coração, muitas vezes, quer coisas desta terra. Nós buscamos coisas desta vida. Muitas vezes o nosso coração se opõe à vontade de Deus. E ele pede isso para Deus. Une o meu coração ao temor do teu nome. Devemos pedir isso a Deus. Podemos aprender aqui com o Salmo 86:11. Devemos pedir, Deus, me ensina o caminho certo, para que eu ande na tua verdade. Faz o meu coração ter a vontade de fazer a tua vontade. Versículo 12. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Veja que depois que ele pede para Deus unir o coração dele ao temor a ele, ele fala, eu vou louvar o Senhor. O Senhor é o Deus meu, e com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Versículo 13. Pois, por quê? Porque grande é a tua misericórdia. Quando ele fala, porque grande é a tua misericórdia, ele está falando, porque as minhas misérias são muitas. E a misericórdia, o coração de Deus é muito grande para me receber, apesar das muitas misérias minhas. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Do mais profundo da sepultura, muitas vezes nós estamos aqui na vida vivendo como mortos-vivos, deprimidos, ansiosos, preocupados, insatisfeitos, descontentes, mal-humorados, cheios de cobiça, carregando inveja. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, fala que a inveja é a podridão dos ossos. Então, muitas vezes nós ficamos vivos, mas como mortos. E ele está dizendo, o Senhor livrou a minha alma do mais profundo da sepultura, porque o Senhor, ele dá alegria, satisfação, felicidade, realização, gratidão. E isso é vida, paz de espírito, tranquilidade, alegria pelo sucesso do próximo, ao invés da inveja. Agora vem a última parte, versículo 14 até o 17. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos. Versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade e em verdade. Então ele está falando, eu estou cercado pelos inimigos, os arrogantes, aqueles que acham que podem humilhar o outro, pisar em cima do outro, passar por cima de todo mundo, que acham que são Deus. Mas ele fala assim, mas o Senhor é um Deus grande, cheio de compaixão e piedoso e sofredor. Quando ele fala que o Senhor é sofredor, ele está dizendo, quando eu estou sofrendo, o Senhor vê o meu sofrimento e sofre junto comigo. Ele ama aqueles que o buscam. Quando eu estou sofrendo, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, sofrendo junto comigo. Versículo 16. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Então ele está dizendo, dá força para o teu servo e salva ao filho da tua serva. Ele está dizendo, a minha mãe também servia ao Senhor. Salva ao filho da tua serva. Versículo 17. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Então ele pede um sinal. Ele fala que aconteça alguma coisa que mostra que seja para o meu bem,
que mostre para os meus perseguidores que o Senhor está comigo e que eles fiquem confundidos ao verem que eu estou protegido por Deus, quando o Senhor me ajudar e quando o Senhor me consolar. Então, nessa última parte, ele fala para Deus livrá-lo dos que o perseguem. O Salmo 86, portanto, foi escrito pelo rei Davi. Ele nos ensina que devemos buscar a Deus como santos, como servos dele, como pessoas que realmente confiam nele, que colocam ele como prioridade para que em nossas orações. Davi era assim. Porque quando você faz isso, você, na hora que você é perseguido, você sabe que Deus vai estar com você. Ele não é só porque você vai ser perseguido para ter um Deus forte, mas porque Deus, ele é o nosso Pai. Então devemos honrar a esse Deus como nosso Pai. Devemos amá-lo como nosso verdadeiro Deus. Então, o Salmo 86 traz 3 lições. A primeira: podemos contar com Deus. Segunda: Deus é todo-poderoso. Terceira: quando Deus é maior do que os nossos inimigos, do que quem quer fazer o nosso mal. Deus é digno de ser louvado. Essa é a aplicação do Salmo 86. Que você possa orar ao Senhor, que você possa ser santo, separar a sua vida para Deus, que você possa ter esse relacionamento com Deus e essa confiança em Deus quando você está sendo perseguido por pessoas arrogantes. Às vezes a pessoa que persegue você olha para ela humilha você e você pensa, nossa, a pessoa é muito forte, não tem o que fazer. Não pense assim. O Salmo 86 fala que só tu és Deus. Veja o 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ninguém é maior do que Deus. Versículo 10. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Se você está sendo perseguido, lembre disso. Só o teu Deus é Deus. Ele é o que dá a última palavra. E é Ele, na hora que os soberbos vierem contra você, o versículo 14, vem o versículo 15, ó. O Senhor, mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Deus tem compaixão de você. E Ele é piedoso e sofredor. Ele está com você. E Ele é grande em benignidade e em verdade. Peça a Deus, como Davi pediu aqui, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Faça essa oração do versículo 16, se você estiver sendo perseguido por alguém que você acha que está muito forte contra você. Peça a Deus, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Deus vai derramar a fortaleza sobre a sua vida. Ele vai se voltar para você. Ele vai ter misericórdia de você. Apesar das suas misérias, Ele vai receber você com o coração dele, porque Ele é piedoso. Pede para Deus o versículo 17. Mostra-me um sinal para bem. Peça para Deus. Me dá um sinal, Senhor, que seja para o meu bem. Me mostra que o Senhor está comigo. Deus vai dar uma resposta para o bem, para a sua vida. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém.